Esse é o oitavo vídeo de uma série de resumos do livro O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins. Para mais conteúdo, acesse a playlist na descrição. Uma mãe deveria ter filhos favoritos? Para entender isso, devemos adentrar no conceito de investimento parental. Qualquer investimento por parte dos pais que aumenta a chance de sobrevivência da prole. Assim como energia é medida em joules, o investimento parental é medido em unidades de detrimento para o outro filho, nascido ou não. Por exemplo, se uma mãe tem 2 filhos e um deles bebe meio litro de leite, estamos falando de unidades de chance aumentada do outro filho morrer por não ter tomado. Os adultos teriam uma quantidade total de investimento limitado para colocar nos seus filhos, seja na forma de comida coletada, risco tomado ou tempo e energia aplicados. A isso, damos o nome de investimento parental total. Investir mais em um filho do que no outro não faz sentido levando em consideração apenas o número de genes, pois todos carregam metade deles. No entanto, alguns indivíduos se mostram seguros de vida melhores. Mesmo um filho mal desenvolvido e um mais próspero tendo um número equivalente de genes da mãe, o primeiro tem uma expectativa de vida menor, configurando a melhor estratégia, o investimento no mais próspero. Se estamos falando em tempo de vida, um filho mais novo precisa de muito investimento para chegar na idade do maior. Assim, em uma situação de vida ou morte, é sensato para a mãe salvar o filho mais velho. De outro modo, se não há risco de vida, é preferível optar pelo mais novo, que também é o menos capaz de encontrar alimento por si só. Inclusive, esse é o motivo de qualquer tipo de investimento de parentesco, principalmente o parental. O maior proveito por unidade de investimento para os parentes mais novos e dependentes. Para os filhos, portanto, é esperado que genes de influenciar os pais e obter favoritismo em detrimento dos irmãos aumente no pool de genes. Afinal, o indivíduo é 2 vezes mais relacionado consigo mesmo do que com esses parentes. Desse modo, a tendência é um animal querer mais do que a sua parte justa, pelo menos até certo ponto. Por exemplo, a mãe vai querer parar de amamentar seu filho em virtude de outro que está por vir, mas o filho atual não quer isso, pois o leite é uma fonte bastante conveniente de nutrientes. No entanto, seu crescimento tornará a alimentação insuficiente em algum momento, adicionando-se ainda o aprendizado de encontrar alimento sozinho. Nesse ponto, o filho terá mais benefício se deixar o leite para o irmão mais novo, o qual carrega metade dos seus genes. Em ninhos de aves, é comum a alimentação de filhotes gritando com a boca aberta, uma forma útil de demonstrar fome, porém sujeita à trapaça, pois um filhote pode fingir estar mais faminto ao gritar mais alto. Um processo com escalonamento evolutivo, mas que não desescala, visto que quem grita menos passa a ser penalizado, embora o volume não aumente indefinidamente, uma vez que atrairia predadores e gastaria muita energia. Mas a batalha de gerações não tem regras, e foi proposto o comportamento da chantagem diabólica infantil, na qual os passarinhos gritariam mais alto justamente para atrair a atenção dos predadores, interrompendo sua ação somente quando alimentados pelos pais. Desse modo, então, seria obtido mais que a parte justa. No entanto, o risco valeria a pena? Provavelmente não, já que estão em ameaça tanto o estoque de 100% de genes no próprio animal, quanto em 50% das cópias na mãe e nos irmãos. A chantagem diabólica pode sim funcionar para um filhote de cuco, colocado em um ninho de outra espécie pela mãe biológica e, portanto, não tendo correlação genética com os pais e irmãos adotivos. Mesmo com muito a perder, a nova mãe tem bem mais, colocando-se obrigada a alimentá-lo. Embora não haja evidências da chantagem, existem outros atos de crueldade. O cuco tem um tempo de incubação menor, o que permite que saia antes dos irmãos adotivos, e, apesar de ainda cego, não é impedido de arremessar os irmãos para fora, um a um, ficando com toda a atenção da mãe deles. Afinal de contas, quem vence a batalha das gerações? Uma lei de raciocínio diz que são os pais, pois os genes de influência de um filho se voltariam contra ele mesmo quando adulto. Para Dawkins, uma visão incongruente. Apesar de haver diferenças práticas, como a idade e quem é que coloca quem no mundo, a relação genética é sempre de 50%. Até poderemos inverter o argumento em prol dos filhos, dizendo que os genes de distribuição igualitária de um dos pais o colocariam em desvantagem quando jovem. Ambas as versões são bastante simplórias. O que acontece na realidade é que os genes são selecionados para fazer o melhor uso das oportunidades em cada fase, e uma política não necessariamente rejeita a outra. Outro argumento diz que os pais seriam a parte ativa da relação, e isso os colocaria em posição de impulso ou vontade independente do que o filho quer. Contudo, os pais podem até segurar cartas boas, mas os filhos têm algumas na manga. Por exemplo, é vantajoso tanto para pais quanto filhos que os últimos demonstrem sinais de felicidade ou satisfação, um indicativo de ações benéficas. O problema é que um filho pode mentir sobre o quão feliz ou satisfeito está, visando somente ganhar mais, enquanto para os pais apenas resta adivinhar. No fim, não existe uma resposta geral do vencedor dessa batalha. Em vez disso, o desfecho acabou por ser um acordo entre as duas partes. Eles são inimigos apenas até certo ponto.
Vale-se ressaltar que esse capítulo não defende a trapaça ou a exploração como moral sobre a qual viver. Se há alguma para de fato ser tirada, é de que devemos ensinar altruísmo, pois não podemos esperar isso da nossa biologia. Agradeço a atenção e nos encontraremos novamente no capítulo 9.